Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje veremos na nossa aula de hoje exatamente o Estado Novo, que é o fim da Era Vargas, o período que marca o fim da Era Vargas, é o terceiro período da Era Vargas, mais uma vez é o terceiro período da Era Vargas. Esse período, conhecido como Estado Novo, tem início em 1937 com um golpe. E ele tem o seu fim, em 1945 com outro golpe. Isso mesmo, gente. A história do Brasil é marcada por golpes e golpes de Estado, golpes militares, civis militares. Essa é a história do nosso país. Nosso país é campeão em golpes, isso mesmo. Então, vocês viram no vídeo anterior, na aula anterior, que o Getúlio Vargas teria aí, com a ajuda de outras pessoas, elaborado um plano aí, onde esse plano estaria colocando os comunistas como invasores do nosso país, que eles queriam derrubar o governo e que eles iriam colocar aqui no nosso país uma ditadura de esquerda comunista e que as pessoas iriam morrer de fome. Então esse plano ficou conhecido como Plano Cohen, isso mesmo. E através desse Plano Cohen, o Getúlio Vargas achou uma justificativa para dar o seu golpe em 1937. Esse golpe aí ficou conhecido também aí como o início do Estado Novo. Uma das primeiras medidas do Getúlio Vargas no Estado Novo é a elaboração de uma nova Constituição. Isso mesmo. Essa Constituição de 1937, ela tem influências fascistas de alguns países da Europa. Vocês lembram que eu falei também um pouquinho em vídeos anteriores, exatamente do fascismo italiano e do fascismo alemão. E o fascismo já era moda em alguns países na Europa nesse período aí de da década de 30, na verdade. Então, essa Constituição ficou conhecida como a Constituição Apolaca, por ter exatamente aí influências fascistas de alguns países da Europa. Essa Constituição ela tem um caráter autoritário, exatamente porque ela desequilibrava o sistema vigente na época. Nós vivíamos em uma república onde temos três poderes, o executivo, os presidentes, o legislativo, os deputados e senadores, e o judiciário, que são os juízes, enfim, vocês sabem mais ou menos como é que é. Nessa Constituição, vai tirar o equilíbrio entre esses três poderes e o poder maior vai ficar exatamente no poder executivo, que é a cadeira do presidente. O presidente vai ter a autoridade, de governar o país sem ter uma ajuda, dos outros poderes. Então, essa Constituição de 1937 ficou conhecida como a Constituição Apolaca, por ter um regime, um caráter autoritário e com influências fascistas. Lembrem disso, essa Constituição ela é autoritária. Outras medidas tomadas pelo Getúlio Vargas nesse período é exatamente a medida, um decreto que ele fez na época, que era o decreto de emergência no país. Esse decreto dava o direito à polícia invadir casas, isso mesmo, sem o mandado de prisão. Também a censura era legal, porque, segundo ele, nós ainda vivíamos num estado aí de alerta contra os comunistas. Isso mesmo, aquela carta que ele fez lá no passado era um motivo para justificar o seu governo autoritário. Com essa medida que ele aprovou aí, que ele tomou, que é a emergência no país, ficou mais fácil dele reprimir os seus opositores, isso mesmo. Porque vão ser criados dois departamentos, isso mesmo, de importância, que é o DIPs e o DOPS. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DOPS é o Departamento de Ordem Política e Social. O DIP era responsável, esse departamento, o DIP era responsável para fazer a sua propaganda positiva, gente. Falando que Getúlio Vargas fazia isso, aquilo, de positivo, nada de negativo iria para o Departamento de Imprensa e Propaganda. Lembrem disso. Então, o DIP, para ficar mais conhecido na cabeça de vocês, o DIP
era o departamento que lançava a parte positiva do Getúlio Vargas e tentava cobrir exatamente a parte negativa do DOPS. O DOPS era o departamento de repressão, gente. Era exatamente no DOPS que ocorriam censuras, isso mesmo, a censura vinha desse departamento, mortes, torturas, isso mesmo, gente. Então, esses dois departamentos são considerados importantes para o governo de Getúlio Vargas, porque um mostrava a parte positiva e limpava a parte negativa, né, do DOPS. E a gente, quando fala em ditadura militar, a gente geralmente lembra do período, né, de 1964 a 1985, e esquecemos do período do Estado Novo do Getúlio Vargas. Foi um período também que morreu muita gente aqui no nosso país, que houve muita censura, isso mesmo. Um período que houve muita repressão, muita perseguição política. E é um período que a gente não fala muito, exatamente por causa do DIP. Porque a propaganda positiva do Getúlio Vargas fazia com que as pessoas esquecessem essa parte negativa do seu governo. Então, de fato, o DIP foi um órgão, né, um departamento que fez a pessoa Getúlio Vargas, que fez ele ser conhecido como o pai dos pobres. Uma rádio, porque essa é a era do rádio, né? As televisões ainda não tinham sido inventadas, né? E aqui no Brasil era a era do rádio. As pessoas, praticamente, a maioria da população era analfabeta, isso mesmo. Então facilitava com que a mensagem, né, do rádio chegasse a essas pessoas. E essas pessoas não tinham que questionar, porque a maioria não sabia ler, né? E acreditavam no que estava escutando ali no rádio, né? A Hora do Brasil mesmo, que foi um programa criado pelo Getúlio Vargas, passava 1 hora na rádio falando bem do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez isso, Getúlio Vargas fez aquilo, Getúlio Vargas ajudou os trabalhadores. Então Getúlio Vargas, com o passar do tempo, ficou conhecido como o pai dos pobres. Isso mesmo, devido ao DIP. E nós sabemos que os trabalhadores brasileiros estavam bem organizados e se eles se organizassem de fato, com certeza iriam derrubar o governo de Getúlio Vargas. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar um imposto, um tipo de imposto, que é um imposto sindical, onde o trabalhador vai pagar um imposto ao sindicato dos trabalhadores. O sindicato vai repassar esse dinheiro para o Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai repartir esse imposto, né, com os outros sindicatos. Então, fazer com que o Ministério do Trabalho, que é um órgão do governo, tivesse um total controle entre os sindicatos. Então, de fato, o Getúlio Vargas foi inteligente nessa parte, porque ele vai conseguir ter o controle dos sindicatos, sem falar que existiam nessa época os pelegos. Os pelegos eram os trabalhadores espiões, isso mesmo. O Getúlio Vargas pegava um trabalhador que fosse a favor dele, botava em alguns sindicatos. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como os pelegos porque a missão deles era informar o governo se tinha alguns trabalhadores querendo fazer revoltas, querendo fazer greves. Então isso aí fez com que o sindicato fosse calado, isso mesmo. Houvesse uma censura nos sindicatos. Os sindicatos eram uma das grandes ferramentas que os trabalhadores utilizavam para questionar o governo, né, pela melhoria para os trabalhadores, e o Getúlio Vargas vai conseguir calar os sindicatos através desse imposto, através dos pelegos, isso mesmo. Então entenderam um pouco essa parte. Na parte da economia, o Getúlio Vargas vai adotar um modelo econômico nacionalista, ou seja, o Brasil vai ter que crescer nesse momento, vamos ter que crescer. Mas não vai ser um nacionalismo tão rigoroso, porque o Getúlio Vargas vai estar aberto para receber o capital estrangeiro e aplicar em algumas indústrias, isso mesmo. E é o que vai acontecer no Brasil. Vamos ter aí um grande salto comercial, um grande salto aí industrial. Nesse período vai surgir várias indústrias de base, exatamente aquela que produz a matéria-prima. E nesse período, exatamente, o Brasil vai crescer muito no setor industrial, no setor econômico, e ao mesmo tempo estaremos aí aumentando a dívida externa, isso mesmo. Ou seja, crescemos de um lado, isso mesmo, e também crescemos do outro. Cresce o país e também cresce a dívida externa, porque o Brasil vai pedir emprestado muito dinheiro de outros países, exatamente dos Estados Unidos, praticamente dos Estados Unidos. Vai pedir muito dinheiro emprestado e vai aumentar aí sua dívida, porque não vai ter como pagar. Como vocês sabem,
A corrupção não é coisa de agora, não. A corrupção é de muito tempo atrás. Então lembrem disso, que esse período do Estado Novo é um período que o Brasil vai crescer muito na indústria e também vai crescer muito, aumentar muito a sua dívida externa. E é um período também conhecido como o populismo. O governo do Getúlio Vargas ficou conhecido como populismo. Por quê? Na América Latina do mesmo período, era normal ter governos com esse caráter, que ajudava de fato a classe trabalhadora. Criava algumas leis que ajudavam as classes operárias, a classe operária. Por exemplo, na Argentina do mesmo período temos o Perón, temos o presidente do México, isso mesmo, e alguns países aqui da América Latina também tinham praticamente a mesma forma de governo do Vargas, o populismo, porque tinha do seu lado exatamente a classe operária a favor, né, do seu governo. E é exatamente através dessas manobras, né, que essa galera fez, principalmente aqui do Getúlio Vargas, que é a propaganda da sua pessoa, isso mesmo, do seu governo. Isso aí vai ajudar muito ao Getúlio Vargas ser um presidente populista. No populismo é o seguinte, vou explicar para vocês como é que se organiza o populismo. Tem que ter uma harmonia entre o capital e o trabalhador. O trabalhador é a base de toda a economia. Mas o capitalista, ele também é importante no sistema. Então, seria assim, os trabalhadores teriam que estar em harmonia com os capitalistas, os grandes empresários, né? E lá em cima teria que ter o Estado, né, fazendo com que houvesse uma harmonia entre essas três, né, ordens. Então é mais ou menos isso. Se o Estado souber manobrar a classe trabalhadora e a classe capitalista, de fato teremos uma sociedade mais, como eu posso falar assim, igualitária, mas não é bem assim que funciona, entendam isso. O populismo foi conhecido por isso, porque ele fazia com que não houvesse uma guerra entre os capitalistas e os trabalhadores, e sim uma harmonia entre essas três ordens. Então, esses governos, né, que faziam com que tivesse essa harmonia ficaram conhecidos como governos populistas, porque eles davam alguns direitos aos trabalhadores. Algumas leis beneficiavam os trabalhadores, mas também não deixavam os capitalistas de lado. Ou seja, o Estado tinha a função de exatamente fazer leis que beneficiassem os dois lados. Então, esses governos ficaram conhecidos como os governos populistas. E é por causa disso que o Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, ou seja, dos trabalhadores, e a mãe dos ricos, ou seja, dos capitalistas, dos burgueses, dos empresários. Isso mesmo. É por causa disso, gente, porque o Getúlio Vargas conseguiu fazer a harmonia entre essas três ordens. O Estado sendo o grande, né, mentor, interventor, e os trabalhadores e os burgueses. Vamos lembrar que estamos falando da década de 1930, entrando para a década de 1940. Em 1939, o que acontece no mundo? O início da Segunda Guerra Mundial. Qual era o posicionamento do Getúlio Vargas? A princípio, era exatamente de ser neutro, isso mesmo. Porque o Getúlio Vargas tinha relações com a Itália, com a Alemanha, isso mesmo, relações comerciais e também ideológicas, isso mesmo. Só que lá em cima, no nosso mapa, né, temos os Estados Unidos, que já era uma grande potência econômica, né, e militar do mundo, e que estava pressionando o Brasil a entrar no conflito. E essa pressão vai aumentar exatamente com o ataque à ilha, né, lá dos Estados Unidos, a Pearl Harbor, em 1941, que é quando os japoneses, fazendo parte aí dessa união entre Itália, Alemanha e Japão, vão atacar Pearl Harbor nos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai fazer pressão aqui aos Estados da América Latina para com que esses países entrassem na guerra. Esse pessoal vai se reunir aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1941, isso mesmo, e essa galera vai dizer agora vamos ter que ir para a guerra. Só que o Brasil definitivamente só vai entrar na guerra quando os navios brasileiros, 10 navios brasileiros,
vão ser bombardeados por submarinos italianos e alemães. E aí, o que é que vai acontecer? Pressão popular nas ruas do Brasil. Esse bombardeio foi em 1942. Então, é o ano em que o Brasil vai entrar na guerra, porque os italianos e os alemães bombardearam navios brasileiros. A população brasileira foi para a rua querendo guerra, isso mesmo. Que interessante isso, né? E o Getúlio Vargas declara guerra contra a Itália e contra a Alemanha. Mas não foi só isso, pessoal. As pessoas geralmente contam essa história, mas a verdade é que os Estados Unidos estava pressionando o Brasil a entrar na guerra, porque todo mundo já sabia que o Getúlio Vargas tinha uma paixão pelo fascismo italiano e alemão. Inclusive, pessoal, foram encontrar alguns documentos que comprovam que os Estados Unidos tinham um plano de invadir o Brasil e derrubar o nosso governo, entrar em guerra com o Brasil, na verdade. Essa invasão seria pelo Nordeste, lá pelo Rio Grande do Norte. Eles iriam invadir o Brasil e iria declarar guerra ao Brasil, exatamente porque o Getúlio Vargas gostava dos italianos e dos alemães. Então foi isso, pessoal. Vocês precisam entender isso. O Brasil entrou na guerra por pressão dos norte-americanos e também por pressão do pessoal, né, dos brasileiros que queriam ir à guerra por o Brasil ter perdido 10 navios. Exatamente, o Brasil manda para algumas missões na Europa, especialmente na Itália, mais de 25 mil soldados brasileiros, e lá vai ocorrer algumas batalhas importantes. O Brasil vai conseguir tomar alguns pontos importantes. Eu vou deixar um link na descrição falando um pouco a mais sobre isso, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque senão o nosso vídeo já vai ficar muito longo, e nosso vídeo já está longo. E então vou deixar o link aí para vocês entenderem um pouco da participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, que é bastante interessante isso. Foi diferente da Primeira Guerra Mundial. De fato, nessa Segunda Guerra Mundial, os brasileiros lutaram e conquistaram alguns territórios importantes e ajudaram, né, na derrota, na vitória, na verdade, dos países aliados, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, enfim. Os brasileiros ajudaram na Segunda Guerra Mundial. E eu vou deixar o link aí na descrição, tá certo? Vamos dar continuidade agora para terminar de vez com a nossa aula de hoje. Aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, temos aqui no Brasil exatamente os questionamentos. Porque a Segunda Guerra Mundial foi baseada em quê, pessoal? A luta contra regimes autoritários, ou seja, ditaduras, no continente europeu. Porque a Itália era uma ditadura e a Alemanha era uma ditadura. O que é que as pessoas queriam? As pessoas de outros países queriam derrubar essas ditaduras, porque essas ditaduras estavam ameaçando a paz do mundo. Então começou a se questionar aqui no Brasil, né? Getúlio Vargas vai para a guerra lutar contra as ditaduras da Europa e mantém aqui no Brasil uma ditadura. Esse era o questionamento da oposição a Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, para não ter esse caráter ditatorial, começa o processo da redemocratização do nosso país. Alguns partidos irão surgir, né? O UDN está aí no livro de vocês podem dar uma leiturinha, né? Uma leitura, dá uma lidinha, que nem diz os mais antigos, dá uma lidinha lá. Então, e é exatamente com o fim da Primeira Guerra Mundial que temos aí o fim do período. Primeira Guerra Mundial não, gente, da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial temos aí o período que marca o fim do Estado Novo. Em 1945, o Getúlio Vargas vai, né, dizer, não, agora vai ter uma eleição, vamos fazer uma eleição. E a oposição queria apenas uma coisa, que era que o Getúlio Vargas não participasse dessa eleição. Por quê? Porque o Departamento de Imprensa e Propaganda tinha feito uma propaganda positiva do Getúlio Vargas e ele com certeza iria ganhar essa nova eleição. Getúlio Vargas fica em cima do muro se vai ser candidato ou não sabe, mas o que é que vai surgir no Brasil? Um bocado de pessoas nas ruas pedindo que o Getúlio Vargas ficasse no poder. Isso mesmo, Getúlio Vargas fosse candidato, que ele ficasse no poder, porque as pessoas queriam Getúlio Vargas no poder. O que é que vai acontecer? No mesmo ano, em 1945, a oposição chama o exército, isso mesmo, o mesmo exército que foi lá na guerra,
porque o exército estava, de fato, também com raiva de Getúlio Vargas, porque não houve um amparo para essas pessoas com o fim da guerra, não houve indenizações para pessoas que, por exemplo, perderam um braço, uma perna, e alguns setores do exército ficou com raiva do Getúlio Vargas. Aproveitando dessa raiva do exército contra o Getúlio Vargas, a oposição, né, a elite do Brasil, mais uma vez, organiza um golpe contra Getúlio Vargas e derruba Getúlio Vargas do poder, tira ele do poder, em 1945. E aí temos o fim do Estado Novo. Através de um golpe, derrubaram Getúlio Vargas. Mas ele vai voltar depois, vocês vão ver isso mais adiante. Ele vai voltar depois e vai ser eleito presidente do Brasil de novo. Isso mesmo, as pessoas não conseguem esquecer. Esse é o problema do Brasil. Então, pessoal, foi uma aula cansativa, uma aula longa, mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade e até mais.